questão do virtualmente eliminado, o Bahia da Copa do Brasil. Porque, de fato, a Copa do Brasil agora para o Bahia é um bônus. E quando você perde em casa, aquilo que o Bahia tem de melhor na Série B, que é o seu mando de campo, fora de casa se torna uma situação mais difícil. E é como ele mencionou, até o jogo da volta, que é daqui a 3 semanas, né? O Bahia vai ter jogos importantes para a Série B para se manter nessa Série B. Claro que o principal... Grêmio Novo Horizontino em casa, como ele destacou, É. Brusque fora, aí Grêmio em casa, Vila Nova fora, e aí é que vem o segundo O confronto Atlético com o Atlético. Paranaense e depois o Guarani, né? Então, assim, é Isso. aquela sequência que, claro, dos perseguidores, você tem ali um Grêmio, que está no crescimento, e vai ter esse duelo direto entre Bahia e Grêmio, e tem o Sport, que também está numa situação ali, né, do Dalpozo, se Dalpozo vai conseguir trazer um resultado e tudo mais, mas queira ou não, essas 3 semanas até o jogo da volta é que vai dizer o quanto o Bahia vai poder estar dedicado, focado, para ainda tentar fazer o que ele tentou, até conseguiu fazer, né, naquele jogo da Sul-Americana que o próprio Cardoso mencionou, que o Bahia conseguiu vencer lá, levou para as penalidades e acabou sendo eliminado, né? Então, foi isso, né? Foi isso, foi isso. Naquele jogo foi perdendo os pênaltis. Agora, acaba sendo também um resultado muito duro para o Bahia, porque a configuração do jogo vai se abrir toda para o Atlético Paranaense também, né? Para encarar um Bahia numa situação onde ele não se sente muito confortável, né? De ir para cima, se abrir e conseguir manter a pegada de marcação ali atrás. Acho que é um cenário muito, muito traiçoeiro para esse Bahia de Guto. Algumas coisas têm que passar a funcionar no Bahia. E a gente sabe que, vamos lá, dos nomes que seria uma solução para o jogo da volta, Rodalega conseguir voltar a apresentar ser o jogador fundamental. Porque é o único cara que você pode imaginar do setor ofensivo, esse cara pode mudar a história de uma partida. E Entendeu? normalmente a gente vê muito isso, né? Centroavante demorar para ter tração depois de lesão, né? E principalmente na idade de Rodallega, que não é nenhum garoto, né? Tem a questão realmente da idade que dificulta para ele. Então, para conseguir um resultado positivo, para ver se pelo menos leva para as penalidades no jogo da volta, o Bahia tem que ter suas peças muito bem. Danilo tem que jogar muito bem no gol, a defesa, que é o grande problema, as laterais do Bahia é uma grande dificuldade. Até lá, Sempre, a né? janela não vai se resolver, ou seja, só depois das oitavas de final é que vai ter realmente as mudanças que vai acontecer na Série A e na Série B de elenco, né, de mudanças. Então é bem complicado essa situação. Eu concordo com o que o Cardoso mencionou. Realmente, virtualmente, a classificação está nas mãos do Atlético Paranaense, mas é por isso que eu digo, até lá, em 3 semanas, o Bahia tem que ficar um pouco mais forte como time. É o time, basicamente, que a gente vê na Série B, com as dificuldades que tem, com o Rodalega quando voltou, sem apresentar o futebol, e como ele falou muito bem, acho que a palavra que ele colocou foram 2 derrotas, digamos, que se aceita, entre aspas, entendeu? A partir do próximo jogo contra o Novo Horizontino, já não vai ter esse contexto. Não tem mais aquela coisa, não, perdeu por conta disso, daquilo. O Bahia, se ele quiser brigar pelo acesso na Série B e ainda de ser um time competitivo na volta contra o Atlético Paranaense, vai ter que apresentar um futebol melhor, né? Então, sem isso, esquece. Só para constar, até lá o Atlético Paranaense também fará outras 4 partidas, né? Tem os 2 confrontos com o Libertad, perdão, Na 5 partidas. Libertadores. 5 partidas. Tem os 2 confrontos com o Libertad, mas antes tem Red Bull Bragantino, tá? Neste fim de semana, pelo Brasileirão. Aí depois joga em casa contra o Libertad, sai para pegar o Palmeiras pelo Brasileirão. Exato. Volta a enfrentar o Libertad, só que dessa vez fora de casa. Depois, mais um confronto fora contra o Goiás. Imagino até a possibilidade de poupar jogadores aqui contra o Goiás, porque depois tem esse jogo decisivo com o Bahia. É capaz de a gente ver o Atlético focando aí na classificação no jogo de volta com o Bahia, né? E preteria um pouquinho aí o confronto com o Goiás, né? Claro que tem uns componentes aí, Celso. Uma coisa que eu achei que não fosse dar tão certo, mas que está dando muito certo.
Filipão chegou e deu muito certo no Atlético Sim, Paranaense. sim, Eu não sim. imaginava que fosse dar tão certo. Eu Acho que até quase imaginava ninguém. eu até imaginava que pudesse ter ali uma melhoria do último trabalho do Atlético Paranaense, que foi exatamente do Carille, que praticamente ficou nem porque 2 semanas, eu acho que nem isso. É, E o Filipão não, o Filipão ele chegou e o time está rendendo, o time está respondendo com ele na beira do gramado, né? Então ele está conseguindo fazer um trabalho em que o elenco consegue corresponder. Porque, assim, em termos táticos, essas coisas, o Filipão ele é um treinador com uma visão mais antiga, né? Mas ele está fazendo o time ser mais empenhado, o time está focado. O Atlético Paranaense é uma das melhores equipes hoje do Campeonato Brasileiro. Não dá espetáculo, mas é uma equipe muito eficiente. E a única coisa que pode favorecer o Bahia daqui a 3 semanas é se por acaso o Atlético Paranaense cair na Libertadores. Se ele cai nas oitavas da Libertadores, isso já gera um baque no elenco do Atlético Paranaense, e aí possivelmente, Filipão chegou, não deu certo. A tabela do Atlético Paranaense na Série A não é fácil, está na terceira colocação, mas vai pegar a Red Bull Bragantino, vai pegar o Palmeiras, e aí pode vir, né, perda de pontos, sair ali do G4, e aí olhando o cenário perfeito para o Bahia, né? Se o Atlético Paranaense entra numa espiral de problemas, o jogo pode ficar mais propício para o Bahia, ainda, quem sabe, buscar uma classificação fora de casa, jogando lá na Arena, que não será fácil de toda forma. exato. Só complementando a sua análise sobre Filipão, acho que a desconfiança de basicamente todo mundo pairava sobre o fato de ele ter vindo de 2 temporadas muito ruins, né? Sim. Na sequência, caiu com o Cruzeiro, depois comandou o Grêmio também, no Grêmio que caiu. Que Então, foi assim, rebaixado isso. são 2 temporadas muito ruins. Agora, a gente entendendo o. Ele, na verdade, ele pegou o Cruzeiro já na Série B ou na Eu, Série A? eu, eu acho que ele pegou o Cruzeiro na Série B. Na Série B, né? Não conseguiu Ele subir, conseguiu né? tirar o Cruzeiro de um possível rebaixamento do ano passado, eu acho. Foi do ano passado. Mas, assim, Isso. já havia um bom tempo que o Filipão não conseguia bons trabalhos. O próprio Palmeiras, do último rebaixamento, ele consegue ser campeão da Copa do Brasil, o time vai muito mal no Brasileiro, e depois ele acaba saindo e o Palmeiras acaba sendo rebaixado. Mas ele já estava um bom tempo sem apresentar um trabalho de segurança, né? Isso. Mas, obviamente, fazendo aquela ressalva, Celso, porque o que há 2 anos, o Vanderlei Luxemburgo pegou aquele time do Vasco e o É, Vasco subiu. E ele foi bater no Palmeiras, foi. o, o Luxemburgo, né? Luxemburgo. Até depois chegar o Abel Ferreira e conseguir fazer o Palmeiras ser melhor.